Hoje esse tema foi legado. Nós falaremos um pouquinho sobre legado. Vamos passar aqui em alguns personagens da Bíblia e que eles tiveram uma grande importância nessa questão. É muito importante que quando a gente fala sobre legado, a gente fala sobre a passagem de um bastão, sobre a continuidade de uma história. Você foi feito com a cultura de algum lugar, você foi feito com a cultura talvez da sua família, você tem um pouco do gene do seu pai, da sua mãe. Todos nós carregamos um legado dentro de nós, todos nós vivemos um legado na nossa vida e precisamos deixar um legado também. Deus, Ele queimou muito no meu coração nessa noite para nós falarmos sobre viver uma vida intencional. Não há um tempo que a gente possa viver de qualquer maneira, como dizem por aí, deixando a vida nos levar, mas vivendo com um propósito de Cristo. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. É interessante que a gente acabou de ler um texto no livro de Juízes, mas para entender o contexto do que aqui está acontecendo, nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando você vai ver em Gênesis capítulo 12, você vai entender que Deus faz uma promessa a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai, que eu vou te fazer de ti uma grande nação. Deus fazer uma promessa condicional a Abraão. Abraão, ele crê, ele segue aquele caminho ali e vai começando ali através de Isaac e Jacó, a sua família vai crescer. Só que a Bíblia vai falar que depois de José, o povo ele está lá no Egito. Então Deus levanta Moisés como um grande líder, libertador, para livrar aquele povo daquele sofrimento no Egito. Pois bem, seguindo essa linha, no meio daquele livramento, eles passam ali pelo mar. Deus usa ali Moisés como um libertador daquele povo. Aquele povo ele vai continuar prosseguindo até o Senhor, a ponto que quando Moisés ele não pode prosseguir a caminhada, não pode chegar a pisar na terra prometida, Deus levanta Josué para dar sequência naquele projeto a qual Deus lhe deu. Seguindo esse projeto, Josué ele é responsável a derrubar Jericó, a conseguir prosseguindo a Jericó. Porém Josué ele não guarda um novo líder para dar uma sequência no seu ministério. E aqui nós chegamos exatamente no livro de Juízes. O que está acontecendo aqui? Moisés ele acabou de morrer e o povo ele começa a se dividir. As tribos elas começam a se dividir porque eles não deixaram sucessores. E quando você não deixa sucessor para aquilo que Deus te deu ou para o projeto que Deus colocou no seu coração, corre o risco daquilo acabar no momento próximo. É como um pai que é rico, dono de uma grande empresa. Se ele não trabalhar bem para deixar o seu filho na sucessão do seu negócio, corre o risco de tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele batalhou sair de uma forma leve. Então Josué ele não é alguém que guarda ali, coloca uma pessoa ali para prosseguir. Então aquelas tribos elas começam a conquistar as terras, mas começam a se misturar com as terras que ali estão. Eles têm que matar aqueles povos, eles têm que retirar aqueles povos por inteiro, porém eles deixam aqueles povos lá. E aqueles pequenos povos eles começam a perverter o coração daquele povo, a ponto que aquele povo que era grande, muito numeroso, começa agora a ficar afligido pelaquela nação que estava acima dele. E aqui eu quero abrir o primeiro ponto, porque Deus tinha falado para eles tirarem tudo, limparem tudo, cortarem tudo, mas eles achavam que aquilo dali não tinha necessidade de limpar, e aquilo que eles achavam que não tinha necessidade de tirar começou a contaminar o coração. E Deus fala muito forte no meu coração para nós tomarmos cuidado com algumas coisas que dentro do nosso coração parece que não tem nada a ver, mas nos faz perder o propósito de Deus. O que acontece é que aquele povo ali tinha uma promessa, recebeu a promessa, pisou na terra prometida para viver a promessa, mas quando você não administra bem essa promessa pode morrer. O fato de Deus ter confiado algum presente, um benefício na sua mão, não quer dizer que aquilo vai perpetuar para sempre, mas cabe a nós sabermos administrar aquilo que Deus nos deu. Aí nós vamos dizer que o inimigo está furioso, que o diabo está se levantando, não, mas na verdade nós precisamos administrar aquilo que Deus deu para você.
Luan, explica isso melhor. É quando nós oramos para que Deus abrisse uma porta de uma faculdade, uma porta de um trabalho, e você começa a se apegar muito com aquilo dali, e aí depois começa a se afastar da presença do Senhor. Ora pedindo a Deus um presente, ora pedindo a Deus, Deus faz isso, faz aquilo, mas começa ali a abandonar aquilo que é do Senhor. Quando nós precisamos administrar bem aquilo que Deus nos deu. Deus, ele dá ricas bênçãos para a nossa vida, mas é necessário a gente administrar com sabedoria aquilo que Deus nos deu. Só que a história prossegue, e agora surge uma grande geração que não conhece a palavra do Senhor. E isso aqui me chama muito a atenção. Como uma geração que viu os feitos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, agora não conhece quem é o Senhor. Como uma geração que viu os grandes feitos do Senhor, não sabe bem qual é a palavra do Senhor, não conhece ao Senhor. Por 2 pontos aqui me chamam a atenção. Se essa geração ela não conhece quem é o Senhor, porque muitas das vezes o primeiro ponto pode ser que os seus pais não passaram para eles a sua instrução e é devido à ordenança do Senhor. Isso me chama a atenção porque aqui nós temos jovens, mas também temos alguns pais. E a nossa função, a função da casa, a função dos pais, é ensinar aos filhos ao caminho que se deve andar. Porque num pensamento é muito fácil achar que é fácil pegar um filho e colocar ele dentro da igreja e deixar que os pastores ensinem. Mas um grande mandamento é você ensinar o seu filho dentro da sua casa. Se o ensinamento do caminho do Senhor não começar dentro de casa, não adianta esperar que o líder ou o pastor resolva o seu problema. Quando você é um exemplo de pai dentro de casa, obviamente seu filho vai seguir o seu exemplo. Mas talvez o meu mau testemunho como pai e mãe pode fazer o meu filho não seguir no caminho do Senhor. Então, aquele povo não conhecia o Senhor, talvez por um grande motivo, por uma geração que não ensina quem era o Senhor. E por outro segundo motivo, uma geração que não dava a Deus a glória devida por aquilo que acontecia. Uma geração que as batalhas que ganhou, a guerra que venceu, esqueceu que era Deus que fizeram eles ganharem. Uma geração que ganhou batalhas, mas esqueceu de dar a glória devida ao Senhor. E por isso a nova geração não conhecia a presença do Senhor. Nós precisamos tomar um grande cuidado com isso. Por quê, Luan? Porque nós estamos aqui porque a bondosa mão do Senhor tem nos sustentado. Talvez você tenha um carro, tenha uma faculdade, tenha um bom trabalho, e isso é muito bom, mas você só tem isso porque a mão dele tem te sustentado. Se fosse pela nossa própria força, a gente não chegava em lugar nenhum. Quantas vezes a gente já pensou em parar, quantas vezes a gente já tentou em desistir, mas é porque a mão dele te pegou lá no lamaçal do pecado e te sustentou até aqui, por isso que você continua com ele. Toda a honra, toda a glória não é pelo meu talento, não é pela minha força, porque a minha força acaba, o meu talento eu perco, mas é pela presença dele que está dentro de nós. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. Mas aí as pessoas vivem para conquistar carro, conquistar casa, mas isso o ladrão pode roubar, isso o ladrão pode tirar. Mas aqueles que buscam a presença do Senhor ficam com ela para toda eternamente. O que acontece é que nós vivemos daqui, mas nós não somos daqui. Nós conquistamos as coisas aqui, mas precisamos entender que nós não somos daqui. Então, como nós falamos sobre legado, falamos sobre uma continuidade. E é interessante que o primeiro ponto que eu quero pontuar aqui é o legado que você alcançou. Você foi alcançado por um legado. Algo chegou até a sua vida. E é interessante que talvez aquilo que os seus pais sonharam para você não é exatamente o que você está vivendo hoje. Porque Deus ele fala com seu pai de uma maneira, mas também te chama a viver de uma maneira diferente. Deus ele desperta, talvez você foi um projeto de vida. Talvez alguém vai falar para você que você até foi um acidente, que você não deveria ter nascido. Mas o Deus que eu conheço, ele fala que desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido. Deus é um Deus que ele quebra maldições hereditárias, maldições que falam que você não vai chegar a lugar nenhum. Não é porque a sua mãe bebia, que seu pai bebia, que eles usavam, que você também vai usar também. Como Deus ele chega dentro da sua vida, ele muda a sua rota por inteiro.
Talvez você chegou aqui com o coração preocupado, um coração triste pela sua perspectiva de vida, mas Deus ele tem um poder exatamente para mudar a rota da sua vida nessa noite. O que acontece é que há um homem chamado Ezequias. Ezequias ele foi um rei que foi muito bom, mas é interessante que os reis que vieram antes dele fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. Porém Ezequias ele entende: eu preciso quebrar o ciclo, porque eu não sou movido pela multidão. Não é porque todo mundo está fazendo errado que eu vou fazer errado também, porque quem tem um encontro com o Senhor não se move por pressão, mas se move por propósito. Deus ele está chamando uma geração para se levantar, não para ser movido pela modinha do TikTok, pelo modismo do que todo mundo está fazendo, mas para ser movido pela presença do propósito dele. Deus ele chama a gente para ser diferente. O problema é que a gente quer vestir uma roupa para andar igual todo mundo, falar igual todo mundo, mas ele está te chamando para andar e falar diferente. O chamado que nos alcançou, nós precisamos entender que há um legado que já foi alcançado por nós. E por mais habilidoso que nós sejamos, por mais que você viva na era da internet, já teve alguém que fez um trabalho antes do que você. Não foi a nós que descobrimos a pólvora, não. Antes de nós chegarmos aqui já tinha muita gente batalhando antes. Antes de nós subirmos aqui nesse altar, estar aqui cantando, pregando e falando, já havia uma igreja lá na Soares Neiva batalhando antes. O problema é que nós achamos que nós descobrimos e por isso esquecemos o mandamento dos antigos. É muito interessante que João 4, Jesus ele vai ter um encontro com a mulher samaritana. Isso me chama muita atenção. Que ele vai ter um encontro com aquela mulher e ela vai falar: essa água aqui que você está bebendo é do poço a qual o nosso pai Jacó cavou. Se ela está falando que o pai Jacó cavou, é porque da água que ela está bebendo alguém já teve o trabalho de cavar muito antes atrás. Para nós estarmos hoje aqui submersos na presença do Senhor, alguém já teve que valorizar a presença do Senhor muito tempo lá atrás. Muitas das vezes nós temos a noção de desonrar aqueles que têm cabelo branco. E ali está minha mãezinha que tem cabelo branco, ela pinta toda semana. Mas nós precisamos honrar aqueles que já trabalharam antes. Para mim estar de pé hoje era porque tinha alguém de joelho lá atrás. Para a juventude estar de pé hoje é porque tem alguém intercedendo aqui toda semana. Só que nós achamos que nós já somos a geração que sabe tudo, que já viveu tudo. Por mais que a gente tenha a habilidade da rapidez, eles têm a habilidade da direção. E velocidade sem direção não dá em nada. Não adianta dar uma Ferrari na mão de quem não sabe onde quer chegar. Não adianta dar uma Lamborghini na mão de quem não sabe dirigir, que o sinal daquilo dali é morte. Valorize aqueles que podem te ensinar. Valorize aqueles que já receberam antes. Aleluia. Deus ele nos convida a abraçar o legado daqueles que nos abraçaram, mas nos convida também a viver numa dependência. Porque Abraão ele teve as suas experiências com o Senhor. Agora Deus está chamando Isaac a ter as próprias experiências com ele mesmo. Talvez você viveu a vida toda vivendo a experiência dos seus pais e dos seus pastores, mas agora Deus está falando que vai tirar alguns da zona do conforto, que agora você não vai conhecer o Deus dos seus pais, mas agora você vai conhecer o Deus que é na sua vida. É como o João falou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço porque eu tenho experiência contigo. Eu não quero mais ficar contando testemunho de um, testemunho do outro, eu quero ter relacionamento com o Eterno. É uma virada de chave que nós precisamos ter dentro do nosso coração. É um bastão que está sendo passado, sair da zona do conforto. Nós fomos abraçados por um legado. E nós também não podemos deixar que o trabalho que as pessoas tiveram antes de nós morra dentro do nosso coração. É necessário valorizar e honrar aqueles que já oraram e fizeram até aqui. Mas tem agora um legado que eu tenho que viver. Eu fui abraçado por um legado, como eu falei no início. Nós precisamos viver uma vida intencional. Não dá para viver conforme vai acontecendo. Não, se pintar aqui, se me chamarem aqui, não. Nós precisamos viver uma vida para deixar essa terra marcada. Nós precisamos viver uma vida para deixar a nossa faculdade marcada, o nosso local de trabalho marcado.
As pessoas precisam conhecer quem é o Senhor no lugar onde que a gente anda. Então fala sobre uma dependência. Isaac, ele entende que agora ele vai começar a ter próprias experiências dele com o Senhor. Houve uma grande fome na terra, lá em Gênesis 13. Agora vai ter uma grande fome na terra com Isaac, porque as experiências dele, porque muitas das vezes a gente fica debruçado no lado do pastor, do líder, mas o mesmo Deus que é na vida do seu pastor, do seu líder, é o mesmo Deus que é na sua vida também. A época que Deus só falava com um era lá no passado. Agora o véu do templo se rasgou e você tem livre acesso ao Pai. Jesus estava ensinando aos discípulos, e ele ensinando aos discípulos, ele fala: é bom que eu vá para que ele venha. Quem que é melhor do que Emmanuel? Quem que é melhor do que Deus conosco? O melhor é Cristo dentro de nós. Antes Jesus ele fazia, tinha os seus atos, mas agora o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ele não vai fazer somente para você, agora ele vai fazer através de você. Talvez naquele grande dia você imaginaria encontrar quem nunca pensou. Quando eu estiver lá no céu, eu quero conversar com Daniel. Eu quero saber com Daniel como é que foi estar nas covas dos leões. Eu quero saber como foi Davi derrubar um gigante. Eu quero andar com Jeremias. Eu quero andar com Isaías e falar como é que foi aquela experiência. E antes de você chegar lá perguntando para eles como é que foi andar com Jesus, eles vão parar e perguntar para vocês como é que foi ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Nós não valorizamos que você tem uma porção do Espírito Santo dentro de você. E esse mesmo Jesus fala que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele. Então nós fomos alcançados por um legado. E quando nós falamos por um legado que nós fomos alcançados, nós precisamos entender o legado que eu vivo. Por que você vive o que você vive? Por que você faz o que você faz? Você já parou para perceber por que você está na igreja hoje numa terça-feira? Por que você vem para a igreja no domingo? Você vem para a igreja no domingo porque os seus pais te ensinaram desde pequeno que era para vir para a igreja no domingo e você só se acostumou? Ou você vem para a igreja porque você entende que tem um propósito na sua vida? Porque a gente muitas das vezes pode cair naquele comodismo, pode cair naquele costume de vir à igreja por vir. E quando Deus ele tem um propósito. Só que a vida que nós vamos viver aqui vai falar muito sobre as pessoas em qual nós seguimos. E a pergunta é: quem são os nossos heróis? Quem são as nossas influências? Porque isso vai falar muito sobre quem você é. Mateus 11, Jesus vai falar: